Nós conversamos sobre o capítulo 2, verso 12, e conversamos sobre o pecado ser algo ontológico, né? Ou algo que é da essência humana, e só uma outra essência para combater o pecado que nós temos. E João diz que só somos perdoados através da essência de Deus, que é amor. Por isso que 1 João vai dizer que Deus é amor. Então, quando João define Deus, definir é dar o fim último do significado de algo, né? Então, não existe outra forma de definir, não existe uma outra forma de falar a não ser Ele é amor, né? Então, a essência divina é amor. E é lógico que aí a gente pode falar sobre Deus ama, né? E aqui quando João diz, tá legal hoje. Aí quando João diz que nós fomos perdoados pelo amor do seu nome, é essa condição, né? É Deus participando da nossa vida para nos perdoar. E uma das coisas que nós falamos a respeito da intimidade e da relação que João tem com a comunidade ao qual ele está escrevendo, porque ele chama de filhinhos, e filhinho significa que ele não tem cuidado somente da vida eterna dessas pessoas, ele tem cuidado de tudo, porque quando se trata de filho, se trata de responsabilidade de todas as formas, né? Então foi isso que nós conversamos. O que mais conversamos? Por isso temos dificuldade de amar, e por isso quando as pessoas fazem coisas que me afastam do amor, é por isso diz que o amor a seu nome vai te salvar. Deus ainda assim vai continuar te amando mesmo sendo pecador. Isso. Essa é uma guerra que temos, por isso Paulo fala, o bem que eu posso fazer, eu não faço, mas o mal que eu não posso, eu faço. Por isso eu não posso revidar e sim praticar o amor com o próximo. A maior rendição é a oração a partir que eu estou confessando, que eu me coloco de joelhos e me rendo. Porque nós temos que nos render a esse amor, né? Então, hoje nós vamos ler o verso 13 de 1 João. Verso 13 de 1 João diz assim: Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque vencestes o maligno. Isso aí. Então, qual é a palavra que nós não entendemos nesse texto? Ou todos nós entendemos tudo? Então, ele está aqui dizendo para aqueles que de verdade são pais, e como nós falamos há um tempo atrás, a genealogia da família de Jesus precisa ser maior do que a nossa própria genealogia. Que nem todos nós aqui temos uma dificuldade com os nossos pais,
E todos nós aqui também queremos ser reconhecidos pela nossa família genealógica, né? Genética. E aí nós fazemos coisas e queremos o reconhecimento deles. E isso é uma das condições humanas que nós passamos. Mas aqui a Bíblia vai dizer sobre não só o pai genético, mas é um pai que faz parte da família de Deus. Então, uma das coisas que existe preocupações dentro do Novo Testamento é o papel do pai, porque o papel do pai é de suma importância na construção dos seus filhos. Pessoas que foram educadas só por mães, ou tiveram pais ausentes, ou até mesmo padrastos, muitas vezes vão ter dificuldades de desenvolver uma vida equilibrada. Então o papel paterno é de suma importância. Tem um cara que já deu aula pra gente, eu esqueci o nome dele agora, mas ele tem o maior centro de aconselhamento da Austrália. E ele diz que a construção emocional e também social da criança, a influência do pai na construção dessa criança é de 85%. Não importa se é homem e não importa se é mulher. Então, o papel do pai é de suma importância para que nós tenhamos um equilíbrio na vida. E é claro que ele está dizendo de uma pesquisa ao qual ele não olha a questão do encontro com Jesus, né? Porque o encontro com Jesus muda toda a estrutura, tanto emocional como social, como construção educacional e tudo mais. Mas os pais, não importa se é dentro do evangelho ou não, tem uma importância muito grande. Por isso que naquela época, na verdade, né, os pais eram uma sociedade patriarcal. Então o pai mandava e o filho obedecia. E isso se arrastou por muitos anos, né? E quando João fala sobre os pais, ele está querendo desconstruir essa questão violenta e hierárquica ao ponto de achar que o pai tem que mandar e o filho obedecer, né? Mas ele olha o pai como Deus vê o pai. E isso é de suma importância, por isso que ele vai escrever que os pais conhecem Deus desde o princípio. Então não é qualquer pai, é um pai que conhece a Deus, ele está falando. Então uma das coisas, e é lógico que logo depois ele vai falar que o jovem vence o maligno, porque é essa dependência paterna que nós precisamos ter em relação, se nós queremos crescer, se nós queremos aprender na vida, nós sempre olhamos para o nosso pai. Eu cresci numa família de descendência europeia e massificada italiana. E uma das coisas que o meu avô, e é lógico que nossos costumes, nossa cultura, depende de onde nós viemos, né? Então, aquilo que o meu bisavô fez para o meu avô vai passar para o meu pai e o meu pai vai passar para mim. Então, eu sou, na verdade, uma construção de várias genealogias ou várias histórias. E todo mundo me vê com os olhos do meu comportamento, e o meu comportamento reflete o que o meu pai foi, o que o meu bisavô foi, o que o meu tataravô foi, porque isso é construção social. Então
quando João está falando sobre o pai, ele está falando do pai que já, apesar dessa construção social, ele tem influência no filho e também teve influência do encontro com Jesus. Não é qualquer pai, porque ele está escrevendo para a igreja. E o pai na igreja, ele não é só aquele que manda, que ordena, que está sobre tudo, mas o pai que está na igreja é aquele que sustenta, é aquele que orienta, é aquele que é exemplo. Então, existem tipos e modelos, né? E nós precisamos entender que precisamos de modelo para viver. E quando nós passamos por dificuldades onde nós não tivemos pai, onde nós fomos violentados por causa devido a uma família que nunca nos ensinou, né? Eu posso falar da minha família, né? Meu pai sempre me colocou para baixo, ele sempre não acreditou em mim, minha mãe sempre me batia muito, e essa construção me fez fugir muitas vezes de todas as coisas que talvez meu pai pudesse me ensinar, mas ao mesmo tempo eu queria ser igual a ele, porque é claro que aquele que é rejeitado vai correr atrás do rejeitador para poder ser aceito, e isso é uma dificuldade, até que eu encontrei Jesus. E uma das coisas que me fez ver que eu poderia ser um pai diferente foi o encontro com Deus, né? Então, uma das coisas que nós temos que entender é que existem referenciais aonde nós podemos seguir como modelo hoje. Por quê? Porque Deus mudou a vida de alguém, e por Deus mudar a vida de alguém, eu posso ter essa pessoa como modelo. Então, no Novo Testamento, a ideia paterna é uma ideia de cuidado, de direção, de abraço, de afeto. Por isso que Jesus vai falar no Novo Testamento sobre Deus, e quando ele trata sobre Deus, ele vai tratar como paizinho e não como um Deus longe, um Deus que está fora da história, um Deus que está no céu. Então, quando Jesus trata sobre Deus, ele trata Deus como paizinho. Por quê? Porque existe uma intimidade, está próximo, não está longe, é aquele que protege, aquele que guarda, aquele que quer ver o bem, aquele que constrói a vida, aquele que luta pelo sonho do seu filho. Essa é a condição de ser pai. E além de ter essa condição, é aquele que dá a vida pelos seus filhos. Então, a condição de ser pai no Novo Testamento e na igreja é uma condição sine qua non para que os filhos sejam homens de Deus, e as filhas também. Eu acredito muito na pesquisa desse homem, porque de verdade, aqui na nossa casa, né, nós podemos perceber o quanto nós deixamos de ter, ou o quanto tivemos influências de pais que foram maus e de pais que foram ausentes. Aqui na nossa casa a gente pode perceber muito bem isso, de filhos que foram criados só por mães, que não conseguem construir uma vida de relações normais. Então aqui na nossa casa a gente percebe, né? Mas quando nós encontramos Deus, nós podemos ver que alguns podem ser modelos de pai para nós. Então nós precisamos admitir a nossa fraqueza, admitir que precisamos de modelo, admitir que precisamos de pai e permitir que esse pai possa nos reconstruir. Porque pessoas que passaram por essas dificuldades muitas vezes têm dificuldade até de conhecer a Deus, por isso que ele vai falar que o pai conhece a Deus. Porque quando as pessoas elas têm certa dificuldade com o pai, elas têm dificuldade também de construir mentalmente que Deus é pai, né? Assim como quando um pai abusa de um filho ou abusa de uma filha, como que essa filha ou esse filho vai ter uma visão que Deus é pai? Porque para ela ou para ele, o pai é um abusador, um violentador, uma pessoa que
atrapalhou a construção da vida dele. Como que ele vai construir uma visão de pai? Então, por isso que a nossa vida, ela precisa de modelos, mas de modelos de pessoas que conhecem Jesus desde o início. Porque esse encontro muda totalmente a minha forma de criar o meu filho, de educar o meu filho, de fazer com que ele seja alguém e que ele conheça aquele que eu conheço. Então, a visão paterna é uma visão de Deus. E aí teve um pintor que tentou pintar o pai do filho pródigo, Rembrandt. E ele, quando ele desenha o pai do filho pródigo, ele coloca uma mão de mulher e uma mão de homem, porque ele, vendo a atitude do pai, ele não viu só uma atitude paterna, mas ele viu uma atitude materna. Isso significa a construção de um ser que é completo, porque o pai é o limitador, é o cara que vai exigir, é o pai que vai dar a direção, que vai ter o cuidado, que vai ser protetor, que todas essas qualidades são importantes. E a mãe é aquela que vai dar amor, que vai passar o pano, que vai dar aconchego, Então, o equilíbrio dessas coisas é que constrói um ser humano completo. E todos nós aqui, na verdade, somos construções falhas de famílias que não conheceram a Deus. E por isso nós temos todo o nosso problema, tanto emocional, social, e de ensino, porque nós não tivemos referenciais. Mas por ter um encontro com Jesus hoje, você pode ter um modelo, você pode escolher quem de verdade deveria ser aquele ao qual você vai pedir socorro, ao qual você vai pedir proteção, ao qual você vai pedir guarida, que é seu pai. O pai sabe para onde o filho deveria de ir. E hoje, infelizmente, os adolescentes de 35, 40, 50 anos, eles precisam, de verdade, pedir conselho, porque não sabem para onde vão, não sabem. E se pessoas de 30, 40 anos não sabem para onde ir, imagina pessoas de 20, de 16, que querem ter a liberdade total, e luta por uma revolução que nunca vai acontecer. Então o pai é aquele que traz segurança, firmeza, traz direção. E quando nós amamos de verdade uma pessoa que é modelo, nós vamos querer ser igual a ela. E aí está a questão do discipulado, da vida cristã, do evangelho, porque o evangelho é você depender de alguém, você não pode ser independente. E o pai tem um fator de suma importância para o desenvolvimento dos seus filhos. E a Bíblia diz que o justo verá os filhos dos seus filhos. Então, a vida se prolonga quando nós nos tornamos pais justos, fiéis. E a Bíblia também diz que para o solitário, Deus dará uma família. Essa é uma coisa que a Bíblia nos diz. Por mais que você se sinta abandonado e muitas vezes corre atrás para ser aceito, Deus sempre vai te dar uma família ao qual e aonde você pode ser aceito, Porque Deus diz que mesmo que o seu pai e sua mãe te abandonar, eu, o Senhor, jamais te abandonarei. Isso é a Bíblia, isso é a palavra de Deus. Então Deus tem
Deus olha para você e se importa com você ao ponto de te dar uma nova família, de te dar um novo pai, de te dar uma nova referência, para que você possa de verdade ser construído ou reconstruído diferente. Por isso que a vida familiar que nós tentamos desenvolver aqui é importante para você e para todos. Não importa a idade, o que importa é que eu nunca tive um referencial e agora eu preciso ter. E aí é claro que cabe a nós adotarmos essa dinâmica ou adotarmos essas pessoas e assim começar a procurar ser igual, né? Porque isso faz com que a gente se torne testemunho, né, do Cristo. Então as relações aqui com João é uma relação de que o pai tem uma forma diferente de agir do pai do Império Romano, que o pai da cultura romana e da cultura judaica era só ordem, era só uma posição de poder. Agora, o pai que conhece aquele desde o princípio é o pai que protege, que cuida, que vê as necessidades, né? Então é algo de suma importância. O meu avô, todos os filhos, porque meu avô ele era meio mafioso, né? Então o mafioso em si, ele chama o filho mais velho quando ele vai morrer e diz a ele, você tem que cuidar de todo mundo, né? E o meu avô era assim, os filhos trabalhavam e davam todo o dinheiro na mão dele, e ele que administrava todo o dinheiro da família. E quando ele via que um sapato estava ruim, ele ia na loja, comprava o sapato, o filho não podia escolher não, né? Ele comprava o sapato e punha lá onde o sapato do filho estava ruim, tirava o ruim e colocava o novo. O filho não poderia escolher a roupa que ele queria usar. O filho não poderia escolher a forma de pentear o cabelo ou cortar o cabelo, né? E meu pai viveu isso por muitos anos. E quando meu avô estava prestes a morrer, ele chamou meu pai e disse, cuida dos teus irmãos. E até hoje só tem mais uma irmã, até hoje ele vai visitar, quer saber qual é a dificuldade, como eles estão e tal. Porque é como se estivesse passando autoridade, sabe, para ele. Então, essa é uma forma totalmente errada de ser pai. E o meu pai, com certeza, ele trouxe essa cultura do pai dele e tentou implantar em mim, né? Mas quando eu tive o encontro com Jesus, tudo mudou. Porque desde o princípio que eu tive o encontro com ele, eu pude ter outro modelo. E chegou um momento da vida conjugal do meu pai que ele queria se separar da minha mãe. E eu cheguei bem na hora que ele ia se separar. E disse a ele, eu falei, por muito tempo eu tentei seguir você como um modelo. Mas você não é o modelo correto. O modelo correto está em Cristo. E Cristo diz que o casamento é para sempre. E você já tem 30 anos de casado e não é agora que você vai abandonar a sua esposa. E aí tive uma conversa com ele, eu falei assim, olha, graças a Deus que você não é mais o meu modelo, porque agora eu tenho um Deus que pode me dizer como eu posso educar os meus filhos e como posso amar a minha esposa. E lá ele sempre foi muito durão, né? E ele não chora, mas ele saiu da sala para chorar porque ele não conseguiu ser modelo para o filho dele. Então, nós podemos olhar para João e João diz, Pai, eu vos
escrevo. E ele está falando de pais conforme o que Deus quer. E se um dia você ter uma família, saiba que todas as suas ações vão influenciar seus filhos 85% do que eles serão no futuro. Então eu acredito que toda a influência que o pai exerce no seu filho, a maior parte, com certeza, vai conseguir andar diferente do que você mesmo andou. Porque você agora tem um referencial que é o absoluto, o Pai eterno, aquele que cuida de todo mundo, aquele que ama a todos, aquele que sabe a hora de redirecionar a vida. Então você pode ser um pai melhor se você olhar para aquele que foi o pai correto. Todos nós temos erros, claro. Tem hora que eu tenho vontade de matar você, né? Todos nós temos erros. Tem hora que eu tenho vontade de ressuscitar você, né? Tem hora que eu tenho vontade de bater a vara em você até você berrar. Mas tem hora também que eu tenho vontade de ajudar você, de sonhar com você, de dirigir a sua vida, né? Porque a palavra pai está muito ligada ao pastoreio, ao cuidado, né? A experiência maravilhosa de dividir a vida, porque é isso que o pai fez, é isso que o pai deve fazer. Dividir a vida e fazer com que todos possam viver de uma forma abençoadora, né? Então fica aí a dica. Por isso que João coloca uma vírgula ali: pais, eu vos escrevo, né? Tá joia? Então sejamos pais, ou sejamos homens e mulheres que tem um referencial de pai correto, e nós vamos dar frutos, porque conhecemos a Deus, né? Beleza, irmãos? Querem falar algo? Pode falar. Que a internet não seja seu referencial, mas um ser concreto, né? Porque hoje nós buscamos tudo virtualmente, mas que seja um ser concreto, que influencie a sua vida, que esteja do teu lado, que lute por você, tá bom? Ô Paulo, esse negócio da pesquisa que você falou, desse aconselhador aí australiano, você ficou falando, né, e realmente eu analisei, eu e meus irmãos, uma coisa que minha mãe sempre reclama é que ela fala que a gente puxou o nosso pai. Isso. Ela sempre reclama disso, e realmente, observando nós três, por mais que nós tenhamos sido criados pelos dois, e mais pela minha mãe, que era quem ficava mais em casa com a gente, porque meu pai trabalhava, nós carregamos hoje quase todos os traços dele, de personalidade, de conduta. Sim. E a gente não tem quase nada dela, então ela reclama sempre disso. Vocês tudo puxaram pro seu pai, não sei o quê. É realmente uma verdade. E quando o pai é banana, o filho vai atrás da mãe. E aí, mano, ferrou tudo, né? O pai tem que ser firme, mais amável, né? E ontem, conversando com o meu filho, né, que, puxa, eu já estou com uma saudade tremenda dele, eu falei para ele: então, mas quando você se formar, você vai conseguir ter essas coisas que você está falando que você quer ter. Aí ele olhou para mim e falou: pai, meu objetivo não é trabalhar em hospital, nem ter clínica. Eu já disse para você, eu vou ser médico de pessoas de rua. Eu falei: puxa vida, me ferrei, né? Porque ensinei errado esse cara. Ele podia ser a minha aposentadoria, né? Agora vai cuidar de gente de rua. E quando ele diz isso, eu olho e falo: caramba, é influência paterna, não tem outra coisa. Apesar de ele ter encontrado Jesus, né? E eu acho que
85% da possibilidade de uma criança andar com Jesus é por causa do pai, né? Então, mas eu sou mãe, eu não tenho marido. Então, seja um pai para elas. O pai é o que dá limite, o pai é o que dá a direção, o pai é que sonha junto, o pai é que diz. Ontem, depois da reunião que nós tivemos aqui, que alguns já vieram me procurar e eu estou esperando os outros me procurarem, né? Eu conversei com a minha filha, com a Maressa, e disse para a Maressa assim: Maressa, eu não gostaria de perder ninguém da nossa família. E quando eu estou falando de nossa família, eu não estou falando do meu pai, da minha mãe, eu estou falando de vocês. Eu não gostaria de perder ninguém da nossa família, inclusive você, né? Eu ficaria muito triste, chateado, se você não seguisse Jesus, né? E aí nós dois choramos juntos. E aí à noite ela veio falar para um rapaz que estava no meu quarto. Ela disse assim: quando você quer seguir Jesus, parece que as coisas se tornam mais difíceis. E eu olhando para ela, eu falei assim: poxa vida, eu espero tanto esse momento, né, da pessoa querer seguir Jesus de verdade. E eu acho que ela tem as lutas internas, mas se esse homem tem razão no que pesquisou, eu tenho 85% de possibilidade de ver minha filha se entregando ao Senhor Jesus um dia. E se você buscar um modelo de pai que é referencial no Cristo, talvez você também tenha 85% de possibilidade de caminhar com Jesus. Beleza? Isso aí. Vamos orar? Vamos. Falar com Jesus. Que você adote um pai, se você não teve. Que você preste conta a ele. Que você ame o seu pai, que você adotou. E aí você busque toda a orientação que você precisa. Ele vai falhar com você? Com certeza. Ele muitas vezes vai te entristecer? Também. Mas com certeza ele vai te amar. E ele vai querer o melhor para você. Amém? Posso falar, Paulo? Pode falar. Obrigado. Fala rápido, porque eu tenho que ir embora. Puxa vida, eu não vou me estender muito não, mas obrigado por o senhor ser meu modelo de pai hoje. Legal. Valeu. Isso aí. Vamos orar então. Querido Deus, nós sabemos das falhas que nós temos devido às dificuldades que tivemos com os nossos familiares, mas nós queremos te agradecer porque hoje o Senhor pode ser nosso Pai. Nós podemos buscar, Senhor, a Tua face e saber que o Senhor nos orienta da melhor forma possível. Nos ajuda, Deus, a ter um caminho aberto como Jesus deixou, e que nós não possamos colocar nenhum empecilho nesse caminho que já foi aberto por Jesus. Nenhuma culpa, nenhuma tristeza, nenhuma abstenção daquilo que o Senhor quer para nós. Nós queremos de verdade viver aquilo que o Senhor deseja. Então, Senhor, purifica o nosso caminho, limpa a nossa direção e que o Senhor seja o modelo correto para a nossa vida. Deus, no nome de Jesus, se o Senhor tem que fazer com que alguém seja modelo nessa casa, que o Senhor possa transformá-lo num pai de verdade e naquele que o Senhor deseja que ele seja, um homem conforme o teu coração. Deus, não permita que o nosso comportamento fale mais alto do que o sonho que o Senhor tem para nós, e que nós sejamos aquilo que o Senhor mesmo quer, e que nós sejamos sempre
e todos os dias tudo o que o Senhor deseja para a nossa vida. Amém. Joia.